Peço para tomar a sua posição aqui. Luiz Edmundo, subsecretário, por favor. Dando continuidade às homenagens, convidamos o professor Júlio Fortes e Josué Seta, que lembrarão os saudosos professores Breno Marcondes da Silva e Sacha Elias Sinamon, que são representados por seus filhos, o professor Dalton Marcondes Silva e a professora Débora Sinamon. Senhores à mesa, senhores presentes, coube a honra homenagear duas personalidades a quem a sociedade do Estado do Rio de Janeiro, e posso dizer sem medo de errar, do Brasil, muito devem por suas contribuições para a engenharia sanitária e ambiental. Breno Marcondes Silva e Sacha Elias Sinamon. Ambos professores da Faculdade de Engenharia da UERJ e permanentes lutadores em prol do meio ambiente. Se o professor Breno nos mostrou a visão holística do ambiente aplicada à engenharia, o professor Sinamon nos mostrou como o homem pode viver neste ambiente preservado. Chamo para uma palavra especial desses dois companheiros, o engenheiro Josué Seta, primeiro aluno da primeira turma de engenharia sanitária. Bom dia a todos, bom dia mesa. Eu quero dizer primeiro que antes de tudo é uma honra ser convidado para falar sobre esses dois ícones na nossa faculdade, o professor Breno e o professor Sinamon. E eu estava ali ouvindo as homenagens muito justas ao professor José Luiz Cardoso, lembrando que essas solenidades têm uma coisa interessante, porque elas nos obrigam a um processo de síntese da história. E então a gente vê como que a UERJ tem nomes de dimensão nacional, não é? Como nós conseguimos reunir pessoas de dimensão nacional na engenharia, tais como esses que estão sendo homenageados hoje aqui. Professor Breno e professor Sinamon foram, para mim, de uma influência absoluta na minha carreira, e tem uma história, é uma história tão longa e tão importante na área da engenharia sanitária e ambiental, que fica muito difícil a gente querer fazer alguma síntese. Então, eu me propus apenas a relembrar algumas características que marcaram muito. Me lembro profundamente do esforço do professor Breno, montando esse curso de engenharia sanitária, uma coisa visionária, há 40 anos, talvez, atrás, né? Já não gosto de me lembrar, porque eu fui da primeira turma, então, enfim. Mas um esforço pessoal. Me lembro do Breno, que, com absoluta humildade, transitava entre os grandes discursos e discussões sobre a questão ambiental no Brasil e no mundo, e, ao mesmo tempo, ia para a máquina Xerox fazer apostila para nós. Então, um homem de uma dedicação absoluta, de uma convicção dos seus princípios e da defesa daquilo a que ele se propunha deixar como um legado que deixou. A UERJ foi precursora no curso de engenharia sanitária no Rio de Janeiro, e está aí uma bela presença no cenário nacional. O professor Sinamon, da mesma forma, uma figura humana de absoluto carinho com aqueles com os quais ele lidava, e que ensinou aos alunos uma coisa importantíssima, né? Que a gente consegue fazer uma engenharia
a partir de uma dedicação, do reconhecimento da necessidade humana com relação ao nosso trabalho e da simplicidade, da humildade e da criatividade. O professor Sinamon foi um homem, para vocês se recordarem, que a gente pode remontar as histórias, a história do processo de implantação dos primeiros serviços de saneamento no Brasil. Eu estou falando lá da época da antiga CESP, que foram serviços que deixaram sua marca pelo interior. Se hoje nós andamos pelo interior do Brasil e encontramos serviços de saneamento implantados, muitos deles pessoalmente pelo professor Sinamon, que depois construiu sua história numa visão mais abrangente, mais nacional, mas sempre mostrando para nós a marca também da dedicação, do amor, da humildade, da compreensão que nós deveríamos ter, da dimensão humana do nosso trabalho como engenheiro, que nunca faltou ao Sinamon. Me lembro do Sinamon vindo para as nossas aulas, carregando uma mala de viagem, literalmente uma mala de viagem que ele andava. Depois ele conseguiu evoluir para um carrinho, para a mala de rodinha, mas no começo ele vinha com a mala abarrotada de papéis, quer dizer, um mascate do saber, que ele caminhava pelas instituições onde ele dava aula, carregando aquela mala, né? Então eu vi aquelas duas figuras, Breno e Sinamon. Certamente que eu naquela época não conseguia avaliar a dimensão nacional desses homens. E eu fico muito orgulhoso de ter sido convidado a dizer essas palavras. Eu estava contando para o Júlio como é que a vida tem umas coincidências interessantíssimas. Eu, por conta de um outro trabalho que não tinha ligação direta com esse evento de hoje, fui pesquisar uns dados na minha tese de doutorado, e aí não me lembrava, mas tinha um texto de agradecimento normal, né, que a gente faz, e eu dei uma passada de olhos assim por acaso e encontrei uma frase que eu dizia assim: homens como o professor Breno e o professor Sinamon, eu não tive oportunidade de agradecer pessoalmente ao tanto que fizeram pelas minhas escolhas profissionais. E aí eu dizia no texto: faço agora. Lamentavelmente, já não estavam presentes. Mas foi uma coincidência interessantíssima, né, que a vida guardou. Então, eu queria encerrar minhas palavras dizendo que é muito merecida a escolha desses nomes, que o Brasil deve muito a eles e que a UERJ tem que ter muito orgulho de tê-los tido no nosso corpo de professores. Para as famílias, os parabéns aí pelo legado que eles deixaram. Eu vou pedir ao professor Josué Seta que faça a entrega das placas de homenagem ao professor Breno, a família do professor Breno e ao professor Sinamon. O professor Dalton e a professora Débora, por favor. Isso. Bom, eu só quero falar um segundo, rapidinho. Assim, professor Zé foi meu professor, eu estou formada há 25 anos pela UERJ, tenho muito orgulho de ter sido formado por essa casa e é com mais orgulho ainda que eu volto nos 50 anos. Então, queria agradecer muito, eu sei que meu pai, aonde está muito feliz. Obrigada. Bem, senhores, eu acho que foi uma homenagem justa e de muito orgulho e satisfação para nós. Muito obrigado.